conteúdo de hoje será glândulas salivares, anatomia do dente e o aparelho de mastigação. Quero que vocês observem a conformação dessa cavidade oral propriamente dita. Cada espécie animal, dependendo do seu hábito alimentar, vai ter um arranjo diferente das suas mesas dentárias para promover tanto a apreensão do alimento como para a mastigação e a mistura da ingesta com o líquido salivar que está tudo dentro dessa cavidade. Ela promove essa mistura do líquido salivar com o que foi apreendido, abocanhado, né, pelo animal. Veja que ruminante, eles usam a língua para prender o alimento. Já os carnívoros, principalmente os dentes, para prender. Então, o bovino, ele vai numa touceira daqui de capim, ele vai escolher a ponta, né, dessa touceira, joga a língua para segurar esse alimento e aí sim ele joga para dentro da boca. Os dentes incisivos inferiores vão cortar esse alimento para aí sim entrar dentro da cavidade oral propriamente dita e iniciar o processo de mastigação. Essa imagem a gente utilizou na aula de respiratório, que como nós já discutimos antes, a região da cabeça, ela tem na parte de víscero-crânio, sistema respiratório, sistema digestório, e no neurocrânio são os ossos que estão ali envolvendo, né, protegendo o sistema nervoso central. Então, quando esse alimento entra na boca, tanto a maxila como a mandíbula, aqui o osso palatino, toda essa estrutura da boca, vai fazer com que esse alimento, deixa eu dar um pause aqui, vai fazer com que esse alimento revire aqui dentro da cavidade oral propriamente dita. Portanto, as mesas dentárias, que é essa superfície plana, que nada mais é que o ápice do dente, né, eles vão encostar um no outro para promover a mastigação. E dependendo de qual dente a gente estiver falando, ele tem uma função específica para diminuir o tamanho da partícula ingerida. Então, observem que nesse crânio de equino, nós temos os dentes incisivos, os caninos, pré-molares e molares, tanto na maxila como na mandíbula. Lembrando que na topografia dessa cavidade, nós temos no teto o osso maxilar, os incisivos e também o osso pálato, né? Então, eles vão arranjando e formando esse teto da cavidade oral. Também é importante que vocês lembrem aqui da articulação temporomandibular, o arranjo que é feito para abrir essa boca. Então, vai depender de qual espécie você está trabalhando, né? O animal tem que abrir mais esse ângulo para conseguir abocanhar o seu alimento. Só para relembrar os ossos. E aí vem o desenho amarelo aqui, que é a faringe, que é o encontro tanto da região da nasofaringe como da orofaringe e desembocando na traqueia ou no esôfago. Como a gente está trabalhando tubo digestório, a ideia é que vá para a faringe e depois vai para o esôfago. Com relação ao dente, o arranjo varia muito de uma espécie para outra, por causa do seu hábito alimentar. Então, aqui nós temos um carnívoro, ele apreende o alimento, ele usa muitos dentes para isso, está mastigando. Olha os tamanhos de dente canino já do cão,
né? Os incisivos que estão aqui rostralmente. Então, incisivos sempre são rostrais, os caninos, e depois pré-molares e molares. Uma região de coroa que nós observamos, e a gengiva, lembra que a gengiva é a mucosa. Então, a mucosa é que ela está tampando o osso, e dentro do osso encaixa a raiz do dente. Então, nós temos profundamente na região do alvéolo dentário, que é o espaço dentro do osso, encaixando a raiz desse dente. A transição entre a coroa e essa raiz que está interna, nós chamamos de colo. Os dentes braquiodontes têm esta característica. E é claro, né, gente, o dente é uma estrutura viva. Para ser vivo, ele precisa de ter vascularização e inervação. Os vasos, eles entram, e nervos, né, para o dente, para irrigar, drenar, inervar a parte interna dele, que nós chamamos de polpa, aqui nessa abertura que tem na raiz do dente. O ligamento periodontal, ele está fixando esse dente na região do osso. Já o dente ipsodonte, a gente vai ter um slide discutindo sobre ele tem uma parede plana. Então, a parte que entra dentro do osso, tá vendo? Ela é muito plana, ela não forma aquela volta do colo igual a do dente braquiodonte. Tanto é que tem aquela discussão. Podemos chamar de colo mesmo? Não, né? Porque o colo é aquela volta que forma na transição. Aqui ele tem uma parede única. Mas enfim, né? Nós temos a coroa, que é a parte externa, e a raiz aqui. As glândulas salivares, elas estão distribuídas por toda a cavidade oral. É um arranjo de... Essas glândulas, pessoal, são várias. Nós só estudamos as maiores, que são observáveis, né, a olho nu, e também nós palpamos ela no exame clínico, que a maior de todas é a glândula parótida, é a número 1 aí do slide. Ela está localizada na região da mandíbula, nesse ângulo aqui da mandíbula, até chegar na região da articulação temporomandibular, né, nessa região da orelha, da base da orelha. Então, ela distribui nesta região. Veja o tamanho, né, da glândula em todas as espécies. Abaixo da glândula da glândula parótida, nós temos a mandibular ou submandibular. Ela está localizada no ângulo aqui da mandíbula. E outra glândula maior que estudamos são as sublinguais, que estão abaixo da língua. A sublingual, pessoal, ela vem rostral à glândula mandibular, na face medial dessa mandíbula. Então, ela é mais interna. E o nome já fala, né? Sub e abaixo, abaixo da língua. Elas são glândulas maiores. Existem as glândulas sublinguais menores, que estão distribuídas nesse assoalho da cavidade oral, e outras também, né? As glândulas bucais, existem as glândulas da região do palato. Essas glândulas, elas estão distribuídas em toda a cavidade e elas jorram a sua secreção de uma forma que vai umedecer toda a cavidade oral propriamente dita. E a secreção dessas glândulas menores, geralmente ela produz uma secreção mais mucosa. E as maiores
como é uma maior quantidade, ela é mais serosa, ela é mais fluida. Então tem uma diferença também, cada um tem o seu pH específico para secreção, e isso vai variando também de uma espécie para outra, principalmente por causa do hábito alimentar. Então, por exemplo, um ruminante, uma vaca, ela produz em torno de 150 litros de saliva por dia, porque ela tem que manter a câmara ruminal, todas as câmaras estomacais, mas principalmente a ruminal, que é a maior de todas, ocupa todo o antímero esquerdo da cavidade abdominal, úmida. Então, o volume de secreção é grande, tanto no processo de mastigação como da remastigação na ruminação. Vocês imaginam o volume, né, de secreção. E essas glândulas, elas vão liberar sua secreção através de um ducto, um tubo. E esses ductos, nós conseguimos ver onde eles desembocam, que nós chamamos de papila. Papila é uma projeção dessa tubulação, desse ducto, para a secreção vazar para dentro da cavidade oral. Então, se você está desconfiado que esse animal está com uma inflamação em alguma dessas glândulas, você vai fazer a palpação e também vai observar o local da papila, aonde esta glândula está desembocando a sua secreção. Então, a primeira papila que eu mostro aqui para vocês é a papila parotídea. O nome já está dizendo, está vindo da glândula parótida, esse ducto. Glândula parótida esquematizada aqui, ó, número 1 nesse esqueleto, lá no laboratório, né, que eles fizeram a maquete. Então, essa papila parotídea, ela, olha, tá legal aqui, eles fizeram a tubulação saindo e desembocando. No orifício dela vai ser ao nível do quarto premolar superior nos equinos e nos bovinos, nos animais em geral, quarto premolar superior, e nos bovinos no segundo molar, mas sempre na região maxilar, ou seja, na região de premolar e molar é onde esse ducto, que é um ducto bastante expressivo, quando nós dissecamos a região da face, nós tomamos cuidado porque aqui é a distribuição do nervo facial e também nós temos aqui o ducto da glândula parótida. Então ele segue, faz essa curva aqui e chega na região da maxila, justamente a nível de premolar e molar. Então, se você quer examinar, você vai procurar nessa região. Então, após a aula, vocês vão pegar aí o cachorro de vocês, de estimação, vai abrir a boca e procurar a nível do premolar 4 a localização dessa papila. Outra papila também, que essa é fácil da gente identificar, ela fica próximo aos dentes incisivos, tá linda aqui, nesse aqui é de um bovino, mas todas as espécies é assim, inclusive na gente, é onde desemboca os ductos da glândula mandibular e da sublingual maior. Então são dois ductos que desembocam nessa carúncula, na carúncula sublingual. Se vocês observarem, esguicha bastante saliva nessa região, já que são duas glândulas e elas têm um volume expressivo de secreção. A mandibular, que fica no ângulo aqui da mandíbula, e a sublingual, né, gente, que vem, ela está, vou até mostrar nessa maquete aqui, ó. O número 2 é a mandibular, ela fica no ângulo da mandíbula. Já a sublingual, ela está cranial a esta glândula, ou rostral, né, melhor falando. Então seria aqui, ó, 3B, no cão aqui também, ó. Então ela está rostral à glândula mandibular e ela vem também liberando sua secreção aqui
na região da mandíbula, né? Olha aqui, próximo aos dentes incisivos. Já a papila zigomática, ela só existe em carnívoro, porque a glândula zigomática, ela só existe nos carnívoros. Fica nessa região aqui do arco zigomático. Ela é medial a esse osso zigomático e ventral à órbita. Então, esta glândula, deixa eu até mostrar aqui, ó, é a número 5. Ela vai estar liberando a sua secreção adjacente aos molares superiores também. Então, veja que, né, a gente tem uma proximidade da papila zigomática em molar superior e a papila parotídea aqui já a nível de pré-molar. Então, elas estão relativamente próximas. A inervação dessas glândulas é interessante vocês já irem associando, principalmente porque depois, quando vocês estiverem em farmacologia, né, vocês querem que tá fazendo um tratamento no animal e você quer aumentar a secreção salivar, né, qual medicamento você vai usar? Um com efeito com estímulo simpático ou com estímulo parasimpático? Qual que vocês utilizariam para aumentar o fluxo salivar? E você quer acelerar a tubulação, você quer fazer que tenha aumentar a velocidade ali da peristalse, enfim. Você usaria qual a droga que imita a ação simpática ou parasimpática? Parasimpática, né? Porque o parasimpático ele tem essa ação de acelerar o tubo digestório, inclusive também de aumentar o fluxo salivar. Agora, para onde que esses nervos estão associados com qual glândula? Se a gente pegar as glândulas sublinguais e a mandibular, quem está atuando sobre elas é o nervo facial, par número 7. Se a gente pega aqui glândulas bucais e a parótida, bucais são glândulas menores que estão em toda a região da boca aqui. Aí quem está atuando sobre a parótida já é o par do 9, glossofaríngeo. Então é interessante vocês já irem associando qual parte de nervo craniano está atuando e também essa informação para acelerar caso vocês queiram que aumente. Mas vamos supor, o animal está com muita cialorreia, liberando muita secreção salivar. Então você quer que ele pare de produzir essa secreção, porque está perdendo muito líquido. Então você vai ter que usar uma droga que tem um efeito simpático mimético. Tranquilo. Com relação a esse aparelho da mastigação, é legal que vocês comparem o que esse animal come. Ele é herbívoro, igual o cavalo. Se ele é herbívoro, ele vai ter que mastigar bastante alimento fibroso. Como que é a articulação temporomandibular? Dessa maxila com essa mandíbula. O arranjo muscular para permitir com que a maxila e a mandíbula se movimentem. Tudo isso você já tem que começar a associar. O animal pode estar sentindo dor por tensão nessa região da articulação temporomandibular. Como é que está a inserção aqui de músculo masseter, por exemplo, internamente músculo digástrico? Tem uma imagem aqui que ela mostra. Tá legal esse slide aqui. Ele está mostrando aqui, olha a musculatura de masseter, né? O digástrico que eu acabei de falar, no corte transversal, você vê aqui, ó, o pterigóide medial, o músculo temporal.
né, esse músculo temporal. Então, o arranjo deles e a inserção vai permitir com que essa boca ela abra mais ou menos. E aí depende da força que é necessário, o termo técnico é força de cisalhamento. É uma palavra nova para vocês, complicada, mas vocês vão estudar isso lá em tecnologia de carne, né? A força de cisalhamento é a força para rasgar aquela carne. Por exemplo, se o animal for carnívoro, então ele precisa de ter uma força nessa mandíbula, nessa maxila, para conseguir se alimentar, rasgar o alimento, abocanhar ele, né? Já a ideia nos ruminantes é diferente, por causa do tipo de alimentação. Então, a superfície articular e a superfície oclusal é esse encontro das dentárias de maxila e mandíbula, né? É diferente. Você veja que aqui é bem mais amplo o espaço do que no animal carnívoro, né? Ele traça uma linha aqui, ó, superfície da articulação temporomandibular, olha aqui, ó, superfície de articulação temporomandibular. Então, esse espaço entre a mesa dentária e a ATM, né, ela é maior, porque a força que ele tem para morder é menor. Ele também tem uma maxila e uma mandíbula muito maior do que a dos carnívoros. A ideia aqui nos ruminantes é você ter uma grande cavidade oral propriamente dita, mas simplesmente para dar uma triturada ali no que ele está ingerindo. Por isso que ele tem uma mesa de premolar e molar mais avantajada do que a do cão e do gato. Vamos supor da onça, né, dos carnívoros em si, que a ideia é rasgar aquele alimento. Por isso que eles têm força de mordida, força para o cisalhamento e também esses caninos poderosos para rasgar esse alimento. Continuando aí o nosso raciocínio com essas mesas dentárias, olha a superfície aqui no bovino, vocês terem uma ideia de premolar e de molar. Ela é mais plana, não é? Os premolares e molares são planos. E aqui nos herbívoros é maior ainda. Se a gente pega um dente, esse aqui é um dente de humano, né? Se você vê o arranjo aqui, ela é plana, mas a sua cúspide, né, ela tem mais pontas do que o de um dente, por exemplo, de um herbívoro. Mas enfim, o que eu quero com esta imagem? Que vocês compreendam as faces do dente. Nós precisamos dar nomes para os limites desse dente, porque, por exemplo, vai que este animal tem aqui uma cárie nessa região. Você vai ter que descrevê-la na sua anamnese. Aí você vai ter que dizer qual face, qual lado que é. Então, vamos pensar num cubo, que é a melhor forma de explicar esse assunto. Se você põe um cubo, aí você tem que ter a noção que uma dessas faces é a face oclusal, que a gente discutiu no slide anterior, ou seja, a parte mais alta dessa cúspide, dessa coroa. Então, aqui é a face O, né, oclusal. A face que está voltada para a língua, face lingual, ou seja, a parte interna, tanto da maxila como da mandíbula. E a face vestibular, ela está voltada para o oposto da face lingual. Lembra da região vestibular da boca? Ela está entre o lábio, a bochecha e a região da onde estão os dentes. Então, esse espaço é vestibular. Portanto, a face do dente voltada para esse lado da bochecha, nós chamamos de vestibular. Outra face que nós temos aqui
é o contato cranial e caudal desse dente. A face que está mais cranial ou rostral, nós chamamos ela de mesial. E a face mais caudal, ela é distal. Então, por exemplo, se eu pego este dente aqui, esse dente nós temos aqui, quando ela é mais rostral, porque, tá vendo? Aqui é a região do encontro entre a mandíbula direita e a mandíbula esquerda. Então, aqui é cranial, portanto, aqui é uma face mesial. E a face caudal é a mais distante da abertura da boca. Então, essas faces é só uma forma da gente se comunicar e conhecer, né, aonde que está a lesão. Você vai ter que se comunicar com o seu colega de trabalho, então você vai escrever a lesão de acordo com essas faces do dente. Outra informação que é interessante nessa imagem, olha, o osso foi quebrado aqui da maxila, para vocês verem justamente a raiz do dente encaixando no alvéolo dentário. Então, tá, essa imagem está aproximada daqui. Observem que no alvéolo dentário, o osso, né, ele é cheio de entradas, ou seja, ele é um osso alveolar, né? E entre esse dente e esse osso, nós temos ligamentos periodontais, que aqui você não vai enxergar, porque essa peça ela só tem matéria inorgânica. A matéria orgânica aqui já foi digerida. Então, o ligamento periodontal ele é orgânico e ele funciona como rédeas, tracionando esse dente, porque o dente ele tem movimento dentro do alvéolo dentário. Nessa imagem aqui do suíno, os incisivos foram retirados, tanto inferiores como superiores, mas é legal porque aí vocês conseguem observar o alvéolo, né, o espaço aonde esse dente se encaixa, os superiores também. E o dente canino tá lindo, né? O canino inferior aí. Outro conceito que é importante que vocês tenham na mente é relacionado com o dente de leite, o dente decíduo. É um dente temporário. Os animais nascem com esse dente porque o seu crânio ainda é muito pequeno. Não cabe todos os dentes nessa arcada para eles eruptarem de uma vez. Portanto, o primeiro dente ele é mais frágil, justamente porque é temporário, ele tem uma estrutura mais fraca. E os dentes de leite, eles são incisivos, caninos e os premolares. Aqui vocês observam nessa imagem até da minha cadela aqui, ó, consegui tirar a foto, ela tá fazendo a muda de dente do canino. Tá vendo? O dentinho de leite dela tá sendo substituído pelo dente permanente. Até lá no laboratório eu tenho esse dente, tá lá pra gente estudar. Então ela é bem mais frágil do que o permanente. Justamente porque é o tempo que essa cabeça vai crescer, né? Todo o esqueleto, parte da musculatura está desenvolvendo, não é isso? E aí, com o aumento dessa cabeça, o dente permanente vem e ocupa essa arcada. Nessa aqui, imagem de bovino, também está muito bonito, ele está fazendo a troca dos seus incisivos. Olha, tá vendo aqui? Ele tá rompendo a gengiva para eruptar. Aqui ele já começou a romper. Deixa eu aproximar para vocês enxergarem melhor a imagem. Olha que show que tá essa imagem. Tá vendo o dentinho rompendo a gengiva para
para ocupar aqui a região do incisivo. Olha a carúncula que a gente já viu em outro slide sublingual aqui. Então, ele está com os seus dentes fazendo a erupção da gengiva e também começando a fazer a muda de dente incisivo. Eu tenho outro slide que a gente vai falar da idade dos bovinos de acordo com essa muda de dente. Observem essa imagem do Dice, acho ela tão bacana, ela está mostrando o dente se formando, o dente permanente está crescendo e vai empurrando o dente descido, né, o dente de leite. Esse slide também é interessante para vocês observarem a organização desses dentes na boca. Nós temos os dentes incisivos aqui na região rostral, justamente porque eles têm essa função de corte. Então, eles sempre estão na região mais rostral, porque eles vão cortar o alimento. O canino, ele vai rasgar, por isso que ele é pontudo e maior. E já premolar, ele tem muita função de amassar e molar de moer. É um arranjo que eles fazem para, primeiro, apreender o alimento. Aí você corta, põe para dentro da boca, o que seja com os incisivos. Se for carnívoros, né, ele tem muita necessidade de usar canino para rasgar, porque só incisivo não dá conta. E aí vem premolar e molar para moer e amassar esse alimento dentro da cavidade. Não sei se vocês repararam no vídeo que eu mostrei, né, que o aluno estava fazendo assim, né, ele estava pegando as duas mesas dentárias e movimentando, tanto a do equino como a do cachorro, que é como o animal faz para promover esse processo de amassar e moer o alimento pelo premolar e molar. Esse dente aqui é um dente tipicamente braquiodonte. Os dentes braquiodontes, eles têm essa coroa muito bem delimitada e a raiz que implanta no alvéolo. Já os dentes do tipo ipsodonte, eles são planos, uma parede contínua, tanto com a coroa e a raiz desse dente. E se você for observar nessa foto aqui, tá pintado de verde, só a parte da coroa. Observe o tanto que a raiz é comprida para encaixar dentro do osso da mandíbula, da maxila. E ele tem uma característica especial, que é a presença do que nós chamamos aqui de infundíbulo. O infundíbulo, ele nada mais é do que uma invaginação do esmalte na face oclusal do dente. Vocês conseguem observar aqui que ele faz uma volta? Vou colocar em maior aumento para facilitar a visão de vocês. Então, esse esmalte que reveste esse dente, aqui ó, o esmalte do dente ipsodonte, essa parte branca aqui, para aqui no colo e continua por toda a cúspide da coroa, né? Aí aqui também a gente tem o esmalte nessa região aqui externa e ela vem e invade nessa região central. A dentina, então o infundíbulo é a invaginação desse esmalte na face oclusal. Ele existe nos dentes incisivos de suínos e equinos e nos premolares de ruminante e equino e nos molares de ruminante e equino. Então, premolar e molar de ruminante e equino tem fundíbulo, que é essa estrutura funda. E no suíno e equino, nos incisivos.
Essa informação ela é importantíssima, porque nós utilizamos o desgaste dessa região para identificar a idade no equino. A gente vai observar como que está o rasamento na região de incisivo e definir quantos anos esse cavalo tem. Vou mostrar um slide para a gente discutir isso. Olha que bacana aqui, ele está mostrando essa região, esse dente incisivo com o seu infundíbulo e aqui um corte desse dente. Então você observa, ele tem um forame por onde, né, vai entrar o nervo, por onde entra aqui a artéria, por onde saem as veias que estão entrando para vascularizar e inervar a polpa desse dente, que é a parte orgânica desse dente. A coroa, lembra do infundíbulo que existe no incisivo aqui o incisivo pré-molar e molar dos equinos tem infundíbulo. Só não tem canino no cavalo, que não tem infundíbulo, os outros dentes têm. Beleza. Então, nesse dente incisivo, vai desgastando, vai desbastando com o passar da idade essa região, e aí a gente vai definindo quantos anos esse animal tem. O dente, pessoal, do tipo ipsodonte, ele tem um crescimento. Constantemente ele está crescendo, só que ele desgasta muito mais do que ele cresce. Os dentes braquiodontos não crescem. Eruptou, ele vai ficar com aquele, ele não vai crescer mais. Esses dentes ipsodontes, sim, eles têm essa característica. Só que o desgaste é muito mais rápido do que o crescimento desse dente. E aí a gente consegue definir essas idades por causa disso. Aqui é o cachorro, o dente dele todos os dentes do cão são braquiodontes. E esse infográfico é justamente para mostrar a diferença da posição desses dentes de acordo com o formato da cabeça desse cão. Então, se são cães com cabeça dolicocefálica, eles têm um focinho mais comprido, né? Mandíbula e maxilas também mais comprida, os dentes são mais espaçados. Se ela é do tipo braquiocefálica, como os pugs, os rottweilers, então, olha, você tem um encavalamento, né? Um dente acaba sobrepondo ao outro e dá esse arranjo aqui desorganizado, né, para os dentes, porque realmente o espaço é muito pequeno. Uma característica de cão, lembra que é carnívoro, eles precisam rasgar bastante o alimento, existe esse dente carniceiro, que se fala aí coloquialmente, né? O dente carniceiro, ele também tem uma função de rasgar, ele é pontudo. Vocês vejam que ele encaixa aqui um no outro de tal forma que promove esse processo de rasgar com bastante eficiência. Então, ele está localizado no quarto pré-molar superior e o primeiro molar inferior. É muito interessante essa organização aqui nos carnívoros para promover essa mastigação aí do alimento. Uma coisa importante, esse slide aqui, essas imagens mostram muito bem isso. Aqui nós temos os dentes descidos, dentes de leite, e na imagem inferior nós temos já em amarelo os dentes molares, que já são permanentes. Molar, quando ele erupta, ele já é permanente pronto. Isso acontece devido ao crescimento da cabeça. Quando ele é filhote,
não tem tanto espaço nessa região. Não tem espaço para ter um dente descido molar. Então, ele não consegue eruptar por falta de espaço mesmo. Então, depois que essa cabeça já aumentou mais de tamanho, aí sim, sobra uma vaga ali, aí ele consegue desenvolver, né? Essas imagens aqui estão mostrando as fórmulas dentárias. É importante que vocês compreendam a fórmula. Esses números significam sempre incisivo, canino, premolar e molar. Porque esse aqui são dentes permanentes. Se fossem dentes decíduos, só iria ter 3 duplas aí de números. Porque em cima é a maxila e embaixo a mandíbula. Então, nós temos os dentes superiores aqui e aqui os dentes inferiores. Superior nós temos no cão 3 incisivos, tanto superior como inferior, um canino superior e um canino inferior, é o que nós estamos observando. E aí vocês têm que traçar uma linha média, porque a fórmula ela sempre vem com um dos antímeros. Você tem que multiplicar por 2 se você quer saber o total de dentes que tem na boca desse animal. Então ele tem 3 incisivos superiores direito, 3 incisivos superiores esquerdo e assim por diante. Então 3 incisivos, um canino, 4 premolares, tanto superior como inferior. Já os molares, nós temos 2 molares superiores e 3 molares inferiores. Aqui dá para ver bem nessa imagem do cônico, ó, 3 molares superiores e 3 inferiores. A fórmula do suíno, ela é parecida, só que em vez de ter 2 superiores, ele tem 3, né? 3 superiores e 3 inferiores. Aqui está o arranjo, essa imagem do Dice, com a organização desses dentes. Os premolares e aqui os 3 molares que tem no suíno, tanto superior como inferior. Com relação aos equinos, aqui merece uma atenção para a gente discutir uma característica desses animais, porque ele também aqui ele tem 3 incisivos superiores e 3 incisivos inferiores. Lembrando que a gente utiliza muito a observação do infundíbulo e do desgaste do dente do incisivo para estabelecer a idade desse animal. E aqui está escrito assim, 1 ou 0. Esse 1 ou 0 é referente ao dente canino. Então, o equino ele pode ou não apresentar esse dente canino. Esse animal, no início da sua evolução, ele era carnívoro. Então, ele tinha a necessidade desse dente. Com o passar do desenvolvimento, na evolução da espécie dele, ele se tornou herbívoro. Então, houve a necessidade de modificações a nível de tubo digestório, principalmente a nível de seco e do cólon ascendente. Nós vamos discutir isso na aula de intestino. Mas com relação ao canino, o que acontece? Não é todo cavalo que nasce com esses dentes. Às vezes, ele pode ter um canino superior, ter o canino inferior, às vezes ele não tem nenhum dos dois, tá? E por isso que aqui na fórmula tá 1 ou 0. Com relação a premolar, também ele pode ter 3 ou 4 premolares. Isso vai variar. A maioria dos cavalos não nasce com o primeiro premolar, que é o que está mostrando aqui nessa imagem, né? O dente de lobo, aqui especificando, né? Ele é vestigial. Você tem vestígios dele, ele pode nem eruptar, ele pode até estar lá, mas não erupta.
Como algumas pessoas não têm aí o dente, o siso, né? Que é aquele molar que fica lá atrás, às vezes ele nem nasce. Pode acontecer no cavalo também com relação aqui ao seu primeiro premolar, que ele fica aqui nessa região, né? O primeiro premolar. E o que acontece? Se ele vir a eruptar, ou seja, a nascer, a romper a gengiva, ele pode atrapalhar na hora de colocar aquele freio. Quando a gente coloca a rédea no cavalo, né, dentro da boca a gente põe o freio e ele pode machucar, porque ele fica roçando nessa região. Então, às vezes, quando isso está acontecendo, é muito comum se o animal nasce com esse primeiro premolar, o famoso dente de lobo, da gente ter que extrair ele, devido a essa necessidade de usar a rédea, tá? Então é isso que ele está mostrando, o primeiro dente premolar, que é o famoso dente de lobo. Com relação aos bovinos, a característica dele que chama muita atenção é que ele não tem incisivo superior. Então, se vocês repararem, eu vou colocar aqui em maior aumento, vocês observam que nessa região não tem dente incisivo, justamente devido à alimentação desse animal. Ele come, lembra do vídeo que eu mostrei no início da aula? Ele apreende as folhas do capim, põe para dentro da boca e na hora que ela joga para dentro da boca, se ele tivesse dentes nessa região, seria fácil machucar, né? Enroscar alguma daquelas folhas aqui. Então esse animal não tem incisivos superiores. Para evitar cortes nessa região, esse epitélio dessa mucosa, ele é mais espesso. Então nós chamamos de pulvino dentário. Pulvino dentário é esse espessamento da mucosa que permite, que dá mais, vamos dizer, proteção para essa região. Portanto, ele não tem dentes incisivos superiores, mas em contrapartida ele tem 4 incisivos inferiores. E nós também observamos a muda desses dentes. No equino a gente olha o desgaste do dente. Aqui nos bovinos nós olhamos a troca do dente de leite, né, o dente descido pelo dente permanente, para dizer se esse animal ele é um novilho precoce ou super precoce. Que aqui a perspectiva no frigorífico, eles ganham uma remuneração extra se esse animal é um super precoce. Então, a equipe tem que verificar para dar essa bonificação para o produtor, né? Ele tem 3 pré-molares e 3 molares, tanto superiores como inferiores. Com relação à idade do bovino, vocês precisam prestar atenção aqui nesses dentes. Lembra que a gente traça uma linha, aí a gente tem 4 incisivos, direito e esquerdo, inferiores, tá? Então, incisivo 1, incisivo 2, 3 e 4. Quando a gente tem termo zootécnico, quando vocês estiverem vendo a parte de produção, pode ser que vocês se deparem com esses termos. Olha, pinça, primeiro médio, segundo médio e canto. São os termos que utiliza na produção. São os termos zootécnicos para os incisivos. Aqui na anatomia eu uso incisivo 1, que é o mais próximo da linha mediana, que seria o 24. Incisivo 2, né, o 25 e assim por diante.
Já de termo zootécnico, o incisivo 1 é o P, é o primeiro, né? É a pinça. Depois, primeiro médio, segundo médio e o canto. Então, esses termos vocês vão observar, e aí ele vai estar falando da muda desses dentes. E vai estabelecer a idade. Então, se ele trocou a pinça, ele vai ter de 1 a 2 anos. Se ele trocou pinça mais o primeiro médio, vai ter de 2 anos a 2 anos e meio. Tá vendo? Olha, se já trocou até o segundo médio, ele já vai estar ali com até 3 anos e meio. E se trocou os 4, ele vai ter de 3 a 5 anos. Então, eles são observados para definir essa fase inicial de vida do bovino. E aqui está a bibliografia consultada. Dúvidas, pessoal? Querem que eu volte a algum slide específico?